Mas o Senhor colocou algo no meu coração e dessa vez é uma pergunta reflexiva. E se Deus for contra nós? Essa é a pergunta diante do sermão que eu vou ler aqui com vocês. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, quero ler do verso 1 ao verso 4. Diz assim: E veio a palavra de Samuel a todo o Israel. E Israel saiu ao encontro, à peleja, aos filisteus. E se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus. Porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Verso 3. E tornando o povo ao arraial, dispuseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamo-nos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Verso 4. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, ou que é entronizado entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finés, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Fecha os teus olhos. Pai Santo, essa aqui é a tua palavra, mais uma vez lida. Como a gente sempre tem pedido a Deus, cumpra o propósito esta noite. Abre os olhos, Senhor, do teu povo. Tende misericórdia, Pai. Abre-nos a porta da tua palavra, assim como disse o apóstolo Paulo, nós dizemos aqui também. Abre, Senhor, que não haja empecilho, que não haja um coração duro que não venha a ser quebrado, esmiuçado pela sua palavra. Ó Deus, venha, Senhor, expelir Satanás do nosso meio, não permita que ele venha roubar a semente lançada, mas que o Senhor o repreenda, para a glória e honra do teu nome. Amém. E graças a Deus. Bom, eu estava meditando esse texto durante esses dias, e aí veio essa temática, né? Temática que nós já vimos até que são conhecidas, né? E meditando esse texto, se encaixou perfeitamente essa pergunta. E por que a pergunta? Porque o propósito da mensagem de hoje é só trazer uma reflexão. E o cenário que o Senhor me fez refletir e levar você a refletir também é o cenário do fracasso de Israel. Esse texto é um texto muito conhecido por nós, irmãos. Se você for ver, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, já ministraram sobre esse texto de 1 Samuel capítulo 4. Ou dele inteiro, você vai ver que sempre o Senhor tem dado uma coisa nova na sua palavra. E refletindo nesse texto, o Senhor me trouxe essa reflexão. Esse cenário é um cenário de caos. É um cenário de declínio do sacerdócio. É um cenário onde o Senhor está vendo a sua obra sendo propagada, mas Ele não está de acordo com o que está sendo feito. Eu cheguei a dar uma pincelada sobre isso até aqui na vigília, mas o foco da mensagem foi outro. E hoje em específico é literalmente um sacerdócio fracassado. Bom, aqui
Nós vamos ver, se a gente voltar aqui no capítulo 3, por exemplo, nós vamos ver que lá no início do capítulo 3, o Senhor, ele, depois de muito tempo sem falar, depois de muito tempo calado, ele resolve falar através de uma criança. Na verdade, ele fala primeiro com uma criança para depois falar através dessa criança. E é tão interessante porque Eli já era um homem experimentado. Nós estamos falando aqui de uma casa que reconhecia o sacerdócio, pastor Ivani, Raquel. Eles já conheciam o sacerdócio, eles já sabiam, Márcia, pastor Silvio, o que o Senhor já havia orientado, Lucas. Nada do que a gente for falar, ou nada do que eles irão passar, eles estão passando sem saber o porquê, Elias. Tudo que eles estão enfrentando é o reflexo do que eles sabiam. Eu acredito que a problemática da igreja, no senso geral, é o tanto de conhecimento que essa igreja tem. Porque o tanto de conhecimento que nós temos é o que traz o juízo. O que atrai o juízo não é em si, a gravidade, né? Não é em si aquele que não compreende, até porque aquele que sofre sem conhecer, ele sofre desconhecendo o estatuto, desconhecendo a soberania de Deus. Agora, para aqueles que fazem sabendo da soberania de Deus, há uma gravidade maior. Então, nós precisamos levar em consideração que quando Samuel se ergue, a mão do Senhor está erguendo essa criança, abrindo o seu entendimento. Você já vê que o próprio Deus, ao falar com Samuel, já não fala com Eli. Isso é fato. O capítulo 3 nos mostra isso. Até a gente chegar aqui no "e se Deus for contra nós?". Eu já vou chegar lá. Mas é preciso a gente olhar o contexto. A Bíblia diz que antes que a lamparina se apagasse, o Senhor vem e fala com essa criança. E o sentido aqui é que ao alvorecer do dia, ou seja, a lamparina do santuário já estava se apagando, eles sempre renovavam dia após dia. Sempre quando se apagava, já era o serviço dos sacerdotes cuidar das lâmpadas do santuário. Então a reflexão disso aqui é só que o dia já estava se findando e iniciando-se um outro período do dia. Então, se findando um dia e já se iniciando um outro dia, foi o período em que Deus veio falar com a criança. Só que quando a criança ouve a voz de Deus, ela não interpreta como sendo Deus falando. Ela vai dizer, eis-me aqui, mas ela corre para quem? Ela corre para Eli. E ela faz isso por 3 vezes. Só que na terceira vez, Eli compreende que o que está acordando a criança não é algo natural. O que está despertando a criança é a voz de Deus. Se Eli de fato estivesse tanto na conexão como no início do seu ministério, ele já poderia na primeira vez ter orientado a criança, já pelo dia. Porque, irmão, já era natural e cultural daquele século Deus falar com alguém no fim de um dia e no período do outro. Se a gente for estudar a cultura ali de Israel, Deus falava com o seu povo nesses horários. Nos horários da madrugada, ou no fim das madrugadas. Deus falava, mas como Eli já estava velho, já estava de idade, ele não percebe que o Senhor está falando com a criança. Só na terceira vez que ele cogita, bom, Deus está falando. Aí ele orienta a criança e diz, Samuel, quando você ouvir novamente, você diz, fala que o teu servo ouve. E a partir disso aí, é que Samuel ouve a voz de Deus e ele fala, fala que o teu servo ouve. Só que o que Deus revela à criança era algo muito difícil de se ouvir. Então,
Então, quando a criança ouve aquilo, para aqueles que estavam fazendo o que Deus revela à criança, era algo de muito difícil de se entender, de se ouvir. Porque o que Deus fala com o menino é juízo. O que Deus fala para a criança, chamada Samuel aqui, era juízo. Não seria agradável aos ouvidos. Deus preferiu falar com quem não tinha experiência, ao invés de falar com quem já era experiente. Já sabia como funcionava o sacerdócio, já sabia como se cuidava do santuário, já sabia como se cuidava do templo. Eram sacerdotes, a família era sacerdote, só que Deus escolheu fazer algo novo e Ele escolhe Samuel. E quando Ele escolhe Samuel, Ele fala com Samuel a tudo aquilo que era contra a casa de Eli. Repita comigo: Deus era contra a casa de Eli. O que Deus revela para a criança, lá no capítulo 3, do verso 11 ao verso 14, se você for ler depois com calma em casa, é tudo que contraria o sacerdócio de Eli, contraria a casa de Eli. Embora Eli estivesse junto com seus filhos trabalhando no sacerdócio, Deus não estava recebendo coisa alguma. Eles estavam como os ativistas. A gente fala muito isso aqui, porque o ativista continua ativo na obra mesmo sendo reprovado. O ativista continua servindo mesmo Deus não recebendo nada. E geralmente o ativista, ele tem aquela falsa expectativa de que tudo que ele está fazendo está sendo agradável a Deus pelo fato dele fazer todo dia, João, Gabi. E esse é que é o problema e a lição que a gente tem logo aqui no início. Que o fato de fazermos não nos traz o mérito de pensarmos: Deus está aprovando o que eu faço. É preciso ter uma reflexão. É preciso nós de tempo em tempo, olharmos para o que está sendo gerado a partir do nosso coração. Você está aqui? Eu vou mesmo devagar para a gente entender, isso aqui é reflexivo. A gente precisa entrar nesse cenário para entender o porquê se Deus é contra nós. Porque até então nós estamos falando de um povo, de um sacerdócio que estava fluindo, e fluindo, e fluindo, e fluindo. Só que agora Deus levanta uma criança. E a primeira coisa que Ele vai falar, eu listei pelo menos 3, aqui do verso 3, do capítulo 3, do verso 11 ao 14. Ele fala com o menino que o que ele vai fazer irá tinir os ouvidos. Primeira coisa que Deus fala com Samuel é: o que eu vou fazer irá tinir os ouvidos. O que é tinir os ouvidos? É alarmar. Sabe quando a gente recebe uma notícia como o Rio Grande do Sul? Sabe como algo que é inaceitável? O que Deus está falando com a criança é isso. O que eu vou operar, o que eu vou fazer, vai tinir os ouvidos. É algo que vai trazer perplexidade àqueles que ouvirem quando acontecer. O que Deus está falando é justamente isso. Samuel, o que eu vou fazer na casa de Eli irá tinir os ouvidos. Todos irão parar para poder ouvir o que está acontecendo. Todos irão ficar perplexos. E a segunda coisa: eu suscitarei tudo que falei contra a casa de Eli. O que Deus está falando no capítulo 3? Arremete ao primeiro livro de Samuel, capítulo 2, do verso 27 ao verso 36. Deus levanta um profeta sem nome. O profeta sem nome vai na direção de Eli e fala: Eli, o teu sacerdócio, antes que foi dito que ele será perpétuo, longe de mim tal coisa, a palavra que Deus disse para Eli.
o seu sacerdócio vai ser destroçado. O seu sacerdócio vai ser destruído. Ele fala que o sacerdócio de Eli não vai durar mais. Por quê? E a gente vai ver. Porque isso vai remeter ao verso 13 do capítulo 3. Eli já está sabendo que o juízo virá sobre sua casa para sempre, pela iniquidade que ele conhecia, porque fazendo os seus filhos abomináveis não os repreendeu. Então o fato de Deus vir contra a casa de Eli não era só necessariamente a ele, te envolvia também aos seus filhos. Você está aqui, irmão? Nós estamos falando de sacerdócio. Nós estamos falando de alguém que foi separado para o sacerdócio. Nós não estamos falando de alguém que chegou de paraquedas. Nós não estamos falando de alguém que resolveu trabalhar para o Senhor. Nós estamos falando de alguém que foi chamado em sua casa para trabalhar diante de Deus. Só que agora Deus mudou a orientação e disse: não quero mais. Aleluia. Deus testifica através do profeta Samuel, já pequeno, já criança, dizendo: tudo que o profeta lá que ninguém conhecia falou, eu vou realizar. E isso refletia na conduta dos filhos de Eli. Repita comigo: a conduta dos filhos de Eli estava enojando o Senhor. Então o fato de Deus suscitar a quebra da casa de Eli é que Deus já não estava aguentando mais o sacerdócio. Deus já não estava mais aguentando o que estava sendo feito. Tanto é que ele diz: seus filhos, Ofni e Finéias, servirão de sinal. Os que ficarem vivos da tua linhagem, Eli, servirão de exemplo de que nunca mais a tua casa ficará de pé diante de mim. Foi o que Deus disse através do profeta sem nome. E testificou através da vida do profeta Samuel: sua casa será quebrada porque o pecado dos seus filhos são abomináveis. E no capítulo 2, do verso 12 ao verso 17, o próprio Senhor vai falar quem eram e o que eles faziam. Eu só estou caminhando para a gente entender isso aqui. Quem eles eram? O próprio texto diz: Ofni e Finéias eram filhos de Belial. Mas não eram sacerdotes, mas não eram da linhagem de sacerdotal, não serviam ao Senhor Todo-Poderoso, não serviam a Deus em Siló, porque eles conheciam o Senhor dos Exércitos no altar que existia em Siló. Mas agora Deus fala assim: eles são filhos, ou melhor, o escrito diz, eles são filhos de Belial. E o que era ser um filho de Belial? Era ser um ímpio. Era ser alguém imoral. O que o próprio texto diz é que eles eram imorais. Ofni e Finéias eram sacerdotes imorais. A possibilidade de alguém viver um sacerdócio imoral? A possibilidade de alguém cuidar do lugar santo, das lâmpadas do santuário, sendo imoral? A possibilidade de você acender o fogo diante do Senhor sendo imoral? A possibilidade da gente servir diante do santuário de Deus sendo imoral? Se havia possibilidade de Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, serem imorais no serviço, a possibilidade da igreja no século 21 ter obreiros imorais. Você está aqui? Então a história parece que se repete, porque quando a gente olha em alguns ofícios, parece que existem alguns filhos de Belial. Só que para alguns não tem como, porque eles são sacerdotes.
são filhos de Eli, mas o próprio texto diz, embora eles sejam sacerdotes, filhos de sacerdote, da linhagem sacerdotal, eram filhos de Belial. Meu Deus do céu. Onde estavam os filhos de Belial? Os iníquos, os ímpios, dentro do sacerdote, dentro do sacerdócio. Som. Onde estavam eles? Som, voltou. Mas onde estavam eles? Dentro do sacerdócio. Trabalhando. E estava tudo indo bem até que alguém se levantasse para poder se opor àquele sacerdócio. E Deus se levantou e se opôs. Então, primeiro, quem eles eram? Eles eram filhos de Belial. E o que eles faziam para receber esse nome? Porque o seu nome está de acordo com o que você faz. Não tem como eu, sendo um homem, ainda que pregador da palavra em cima, minha conduta toda errada fora da igreja. O que vão me chamar de um co-pastor, vão me chamar de um imoral. O meu nome vai estar de acordo com o que eu faço. Então nem sempre o que falam sobre nós é uma calúnia. Às vezes isso arremete ao caráter que a gente tem. E esse era o caráter de Ofni e Finéias, filhos de Belial. Homens que não tinham mais temor diante do sacerdócio. Será que a gente não está vivendo algo semelhante no século 21? Porque para mim, viver diante do sacerdócio de Deus de forma infiel, de forma ímpia, ainda vestindo a sua túnica, ainda vestindo a sua estola sacerdotal, ainda colocando a mitra na cabeça, porque eles tinham que fazer isso. Colocar a mitra na cabeça, colocar uma lâmina de ouro na testa, e na lâmina de ouro estava escrito santidade ao Senhor. Então todos os dias eles afrontavam ao Senhor, porque a princípio se vestiam de alguém que era santo, a princípio estavam se vestindo de alguém que era sacerdote, porém a mitra na cabeça e a lâmina de ouro era uma contrariedade a quem eles eram interiormente. Aí que é o problema. Você está aqui, meu irmão? Não adianta vestir a estola sacerdotal. Não adianta colocar a mitra na cabeça. Não adianta colocar a lâmina de ouro na testa, a santidade ao Senhor. O que Deus espera é o que parte de dentro. Só que é tão grave que eles estão se vestindo e estão oferecendo sacrifício, acendendo fogo de balde. Parece que Deus está aceitando porque não acontece nada. Meu Deus do céu. Parece que nada está acontecendo. E tamanha foi a gravidade que chegou aos ouvidos de Eli. E o que chegou aos ouvidos de Eli? Eli, você não está sabendo o que seus filhos estão fazendo, não? O que eles estão fazendo, Eli? Sabe aquelas mulheres que sempre se juntam à porta da tenda? Essas que vão de tempo em tempo para auxiliar na arrumação de algumas coisas do santuário. Ofni e Finéias está fornicando na porta do templo. Ofni e Finéias está adulterando, porque um era casado. A Bíblia fala sobre isso. Finéias. E é bom a gente falar sobre isso, porque a gente vai voltar ao que aconteceu. Porque sua esposa vai gerar um filho. Isso chega aos ouvidos de Eli. Eli, o que seus filhos estão fazendo é grave demais. E uma outra coisa que eles faziam era que no momento, pastor Ivani, em que eles iriam entregar, o povo iria exercer o sacerdócio, vinha o moço dos sacerdotes, pegava o seu garfo que tinha 3 hastes, era tipo um tridente, e dali ele metia o garfo na panela, e o que saísse das ofertas que eram entregues, eles pegavam para comer. Irmãos, isso aqui não está aleatório no texto, não. Porque se a gente for para o livro de Levítico, capítulo 7, nós vamos ver tudo que Deus instituiu para os sacerdotes. Os sacerdotes tinham uma parte que cabia a ele, e também tinha uma parte que cabia ao povo. Por isso que você vai ver no livro de Samuel, Ana junto com Eucana e Penina comendo dentro do templo.
ou numa parte do templo, melhor dizendo, no átrio, você vai ver que eles estavam lá porque tinha uma parte significativa em que a família pegava para comer para si, e a outra parte era remetida ao sacerdote. Alguns textos, como o Deuteronômio vai falar, Deuteronômio, se eu não me engano, 18, vai falar que era a parte do ombro, e nós vamos ver Levítico falando que era a coxa direita. Então tinha a parte do peito e a coxa direita, ou o braço direito, a pata direita do animal, cabia ao sacerdote comer. Também cabia uma parte dos cereais, também cabia uma parte da lã dos animais para o sacerdote comer, porque era como se eles recebessem algo por aquilo que eles estavam vivenciando diante de Deus. Então praticamente parece que ali está de forma errada. Ou melhor, está de forma exagerada. Ué, o que isso tem a ver? A gente tem que ir para a cultura, a gente tem que ir para a instituição do sacerdote. Então, cabia cada parte ao ofertante e cada parte ao sacerdote que fazia e exercia as operações diante de Deus. Amém? Só que Ofni e Finéias estavam ultrajando, sendo exagerados. Eles estavam metendo a mão no sacrifício. E eles estavam comendo além do que cabia a eles. Eu estou na característica deles. Isso era o que eles faziam. No momento em que o sacrifício do povo vinha diante do sacerdote, eles nem queriam saber a parte que cabia ao povo, e nem a eles. Eles metiam um garfo e o que vinha, comiam. O sacerdócio estava sendo um sacerdócio fracassado, porque lhe faltava temor. Eles estavam pervertendo o ofertório. Eles estavam desprezando a oferta diante de Deus. Será que a gente consegue ver isso hoje? Alguns homens que exercem sacerdócio na igreja, e o que vem do povo, eles metem a mão e acham que eles são dono de tudo, e comem além da parte que lhe cabe, usurpam além da parte que lhe cabe, e até da parte que cabia ao Senhor. Porque o próprio texto vai dizer, se você for ler o capítulo 2, eu só estou resumindo, você vai ver que até a gordura eles comiam. E é interessante, porque a gordura cabia ao Senhor receber. Quando ele fala da gordura, ele está falando daquilo que era entregue como cheiro suave às narinas de Deus. Então eles estavam metendo a mão na gordura, naquilo que não era deles, e a gordura era consumida por Deus. Deus recebia a gordura do sacrifício. Os sacerdotes não poderiam comer a gordura do novilho entregue, porque cabia a Deus. Mas Ofni e Finéias estavam tão sem temor que comiam até a parte que era de Deus. Aquilo que era a glória de Deus, eles estavam tomando para si. E se alguém se levantasse para dizer, não pode comer, espera queimar, eles diziam, não, se você não me der, eu tomo na marra. Será que a gente não consegue ouvir alguns rumores como esse? Eles pegavam para si, tomavam posse, e achavam que isso ia ficar impune. Eles estavam pegando até a parte que era a adoração de Deus. Irmão, sabe por que isso aqui é interessante? E por que a gordura era tida como a parte que cabia a Deus? Porque a gordura era a melhor parte que se tinha no animal. E Deus prezava por isso, porque o primeiro homem a oferecer isso está lá em Gênesis. Abel. Abel pegou das suas primícias e da gordura das suas primícias e ofertou a Deus como cheiro suave. E desde lá de trás, a gordura era a primícia. Desde lá de trás, a gordura era aceita para o Senhor. Tanto é que eles vão instituir isso também diante de Moisés. E ele vai fazer jus sobre isso em toda a margem levítica, em todo o cenário sacerdotal. A gordura cabia ao Senhor, mas Ofni e Finéias, sem temor, estavam pegando para si. E a gordura era para ser oferecida em honra. Quando eles tomavam para si, eles desonravam a casa de Deus. Eles estavam tomando a parte que glorificava a Deus. Você está aqui, meu irmão?
Você percebe por quê? A característica do filho de Belial. Filhos de Belial por quê? Porque a conduta era a conduta de ímpio. Filho de Belial por quê? Porque o filho de Belial ele não teme. Ele mete a mão até naquilo que não é dele. Filho de Belial por quê? Porque o filho de Belial mete a mão naquilo que cabe a Deus pegar. Porque o filho de Belial, ele desonra a glória que pertence a Deus. Então, filho de Belial é a característica. Todo aquele que serve o sacerdócio diante de Deus, sem temor, ele pode estar enquadrado em uma das características de Belial, que é a característica de uma pessoa que é ímpia, de uma pessoa que não tem temor, de uma pessoa que vai pegar e ela vai fazer do que bem lhe parecer. Só que eles estavam conscientes do que eles estavam fazendo. Eles sabiam da proporção do erro que eles estavam cometendo. E isso chega aos ouvidos de tal forma dentro de Israel, de tal forma que escandalizou todo Israel. E chega aos ouvidos de Eli. E quando Eli vai falar com seus filhos, eles fazem pouco caso. Isso mostra um lado paterno também quebrado. Eli perdeu a voz com seus filhos. Eli perdeu a autoridade paterna com seus filhos. Eli perdeu até o cunho judicial como um sumo sacerdote naquele tempo. Eli não conseguiu parar os seus filhos. Estavam desenfreadamente pecando diante de Deus. E quando ele vai falar com ele, ele faz vista grossa. Ao invés de Eli pegar os indivíduos e falar, vocês vão morrer. Se vocês continuarem assim, vocês vão morrer. Não, Eli passou pano quente. E Deus viu isso como cumplicidade. O que é ser um cúmplice? Ser um cúmplice é quando você tem o ato diante de você e se cala. E ainda que você fale, tem que ser uma fala que possa reajustar o caminho. Porque ainda que eu possa aconselhar, o meu conselho tem que ser segundo aquilo que Deus está instituindo. Então, os meus conselhos podem ser um conselho abominável. Deus viu o conselho do pai Eli, sumo sacerdote, como algo abominável. Porque ele tinha que aconselhar ao passo que seus filhos parassem de cometer. Então o melhor conselho é o conselho que me traz arrependimento. O melhor conselho é o conselho que me para naquilo que eu faço de errado. Então esse era o conselho que Deus esperava. Ele fez vista grossa. E o verso 13 e o verso 14 do capítulo 2 vai dizer que essas ações, quando a gente vai olhar, essas ações eram rotineiras. Eles faziam isso todo dia. Todos os dias eles faziam isso diante de Deus. Ainda depois de serem orientados, continuavam fazendo diante de Deus. Continuavam fazendo e fazendo e fazendo e fazendo e fazendo e fazendo e fazendo. Essas ações subiram às narinas de Deus. E por isso é que Deus se levanta contra a casa de Eli. E Deus fala, Eli, seus filhos vão descer à sepultura. Deus mata sim ou não, irmãos? Deus fere sim ou não, irmãos? Então existem certas coisas que a gente faz que arremetem em queda moral, queda espiritual e morte. O que os sacerdotes estavam fazendo diante da casa de Deus ia refletir diante do juízo de Deus. Só que a gente não compreende, a gente acha que é só um trabalho. A gente acha que tudo que a gente está fazendo vai ficar impune. A gente acha que Deus não está sondando o coração da gente. A gente acha que Deus não está vendo a condição como que a gente se apresenta diante de Deus. Só que Eli, Ofni e Finés estavam diante daquele que seus olhos são como chamas de fogo. E por mais que demore, o juízo um dia chega. Olha para o teu irmão e fala, o juízo um dia chega.
ainda que ele demore. Deus já havia falado, Deus já havia reprovado a casa deles. Então automaticamente Deus já estava avisando: não adianta, eu vou quebrar e o sacerdócio da sua casa não ficará mais de pé. Irmão, Deus está falando que vai quebrar o sacerdócio de uma família. Está dizendo que jamais esse sacerdócio vai ser restaurado. Ao passo que esses homens estavam fazendo coisas promíscuas e todos os dias sem se arrepender. Era o mesmo pecado todas as manhãs. E pasme, entrava no santuário, cuidava das lâmpadas. Entrava no santuário vestido de sacerdote. Entrava no santuário com a mitra na cabeça, com a lâmina de ouro. Santidade ao Senhor. Então quem via Ofni e Finéias entrando no templo, batia continência. Aí vai os homens santos, sacerdotes. Só que chegou o momento que não deu para esconder mais. Chega um momento que não dá para esconder mais. Até então eles estavam fazendo e fazendo, só que chegou o momento em que Deus falou: eu vou começar a tinir os ouvidos. Eu vou começar a falar abertamente. Eu vou começar a expor algumas coisas que estão no secreto, que os meus sacerdotes que eu instituí estão fazendo. Será que alguém está pensando na nação brasileira? Será que os escândalos que estão acontecendo nesse século não são escândalos provocados pelo próprio Deus? O próprio salmista diz: expurga de mim os pecados ocultados a mim. Deus iria forçar os filhos de Beliais a serem expostos. Aleluia. Aleluia. E qual era a palavra? Não seria agradável. A forma como Deus vai expor o Ofni e Finéias começa com a pregação sendo dita. Pegou um homem que não tinha nem nome que a Bíblia não trata e falou assim: ó, vai lá e fala. E o segundo, Samuel, vai lá e fala. Porque era assim que Deus trazia juízo. Primeiro ele avisa. Primeiro ele fala: tá vindo rumores aí de coisas que vão acontecer. Eli, a tua casa vai perecer. E de novo, Deus se levanta, porque segunda ele faz de novo, na terça ele faz de novo, na quarta ele faz de novo. Então Deus teve que levantar o menino para falar. Só que esse menino está de dentro do sacerdócio. E ao passo em que Eli e seus filhos estão provando já os rumores do juízo de Deus, Samuel estava crescendo dentro daquele santuário. E para alguns vai dizer: não tem como, porque naquele templo ali alguém faz isso. Então, irmãos, isso aqui serve de lição para a gente. O fato de pessoas que estão no mesmo barco que a gente estão sendo promíscuas não quer dizer que a gente vai ser promíscuo também. Deus contava com Samuel em meio à sujeira para ser alguém que seria um denunciador da casa. Então, ainda que eles estivessem fazendo, Samuel se colocou e disse: olha, Eli, fala o que está acontecendo. Ele: olha, Deus disse isso. É contra a tua casa. Temeu Eli, porque ele sabia que tudo aquilo que estava saindo da boca do menino era verdade. E é interessante, uma das falas que Deus traz, eu falei isso aqui: alguns da sua linhagem vão ficar vivos só para servirem de exemplo. Deus iria pegar Ofni e Finéias como exemplo de escárnio para tinir os ouvidos de todo Israel. E aí, para a gente que lê as escrituras, a gente fica assim: nossa, cara. E a nossa mente já se volta para a sociedade. Mas eles ainda assim estavam trabalhando. Eles ainda assim estavam servindo. Tamanha era a misericórdia de Deus, que Deus todo dia deixava eles entrar no santuário. Vem culto, tá lá Eli, Ofni e Finéias. Vem congresso, tá lá Ofni e Finéias. Vem festividade, tá lá Ofni e Finéias. Porteiro abre o culto,
Está lá o Ofni e Finéias, porque o culto era assim naquele tempo. Nós estamos falando de culto, que estava com as portas abertas, o fogo sendo aceso no altar, as lâmpadas sendo trocadas todos os dias, e adultério na porta do templo. Deus está provando? Sim ou não? Mas o culto não está acontecendo? Olha para o teu irmão e fala: o fogo está sendo aceso no altar, as lâmpadas estão sendo trocadas todas as manhãs, e o adultério na porta do templo. Todos os dias, Miquel? Todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Não se cansavam de se vestir como sacerdotes. Não se cansavam de colocar a lâmina de ouro na testa. Não se cansavam de abrir o templo. Sou sacerdote, estou na função, eu tenho cargo, fui chamado para isso, meu ofício é esse. Mas eles achavam que por eles acenderem o fogo e não morrerem, Deus estava aprovando. Se Deus fosse contra mim, Ele não me permitiria entrar no santuário. Porque segundo o que acontecia lá no tempo de Moisés, isso refletiu na vida dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles não foram entrar para acender algo diante do altar de Deus. O que aconteceu com eles? Eles morreram, só que a gente olha para a casa de Eli e parece que nada acontece. Então deve ter se levantado naquele tempo. Não está acontecendo nada, Douglas e Cassiane. O congresso continua acontecendo, a casa continua cheia, o fogo continua caindo, e todo mundo continua se vestindo como sacerdote. Nada acontece nessa casa. E ainda Deus falando: o juízo vai chegar. E culto continuava acontecendo: o juízo vai chegar. E o sacerdote ainda adulterando: o juízo vai chegar. Eles estavam na casa, tanto lugar para fazer. Porque não foi no meio dos cananeus, porque dentro do santuário. É como nos tempos de hoje, irmãos. O que não falta é prostíbulo. O que não falta são casas de prostituição. Por que não ser prostituto lá fora? Por que entrar e se vestir como um sacerdote e se prostituir na porta do templo? Meu Deus, tanto lugar no meio dos cananeus, vai procurar se prostituir na porta do santuário. O Espírito Santo tem gritado isso, irmão. E não se importa não, que eu não fico preocupado com glória a Deus e aleluia, com pulo, com grito. A reflexão para mim é o que importa. Olha para o teu irmão e fala: está tendo culto, mas está tendo iniquidade. E pasme, tem que ser na porta do tabernáculo. Imagina Deus olhando. A única opção é matar. Porque eu já levantei profeta e o altar não se conserta. Olha naquele tempo, tá, irmão? Não estou falando que alguém vai morrer, não. Mas a solução naquele tempo é: diga para Eli, meu filho. O quê? Diga que Ofni e Finéias vai morrer. E a morte dele vai servir como sinal. E o escândalo vai ficar estampado em todo Israel. Meu irmão, Deus estava pegando a casa de Eli como exemplo e disse: eu vou acabar com essa parafernália. Porque até então alguém estava julgando. Deus não faz nada, está acontecendo porque Deus está aprovando, pastor Ivani. Deus está aprovando, a canção está acontecendo e a iniquidade rolando e Deus está aprovando.
Deus está provando, o incenso está sendo lançado diante de Deus e Deus está provando. Eles estão aspergindo o sangue sobre o propiciatório em sinal de expiação pelo pecado e Deus está recebendo. Eles estão operando diante de Deus e Deus está recebendo. O culto está rolando e Deus está recebendo. A oferta está acontecendo e Deus está recebendo. Até que Deus decide quebrar. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eli, teus filhos vão morrer. Vai acontecer algo e eu vou permitir que isso aconteça. E a gente vai para o capítulo 4. Chega no capítulo 4, acontece uma fatalidade. Porque a queda da espiritualidade sempre vai resultar, irmãos. Sempre vai ser, ela vai ser compatível com a queda moral. A queda moral é resultado da queda da espiritualidade. Todas as vezes que a sociedade, ela se inflama na iniquidade, isso quer dizer que o estado espiritual da sociedade está caindo. E quando você vai estudar sobre o declínio espiritual de Israel, e o tanto de iniquidade que acontecia, você vai ver, irmãos, que não havia limites para Israel. Sempre havia um pecado grave. Você vai ver que o próprio Deus levanta naquele tempo Jeremias. E Jeremias se levanta como um profeta. E o próprio Deus usa a boca de Jeremias para dizer assim: ó, esse povo está fazendo o que o povo lá de fora está fazendo. Eles estão igual os ímpios. Porque o próprio Deus fala assim: vê se o ímpio faz o que vocês fazem. Irmãos, Israel ultrapassava os pecados. E é assim que acontece. Quando as pessoas olham para dentro de alguns santuários, como igreja, irmãos, tem pecados cometidos que são piores do que o pecado no meio da sociedade que é ímpia. Isso é resultado de quê? Queda espiritual. Então, todas as vezes que a espiritualidade do povo cai, a moralidade do povo cai junto. Então você vai ver um filho se relacionando com a mãe. Você vai ver um homem sendo capaz a estuprar uma pessoa da sua própria família. Todas as vezes que a espiritualidade tem uma ruptura, a moralidade também se rompe. Você vai ver que os bons costumes, eles vão sendo quebrados. Os estatutos, os juízos de Deus vão sendo quebrados. E o povo vai como um animal irracional, cometendo todo tipo de torpeza, porque isso é falta de temor. A espiritualidade está quebrada. Então, automaticamente, o estado social, moral, também se rompe. Olha, irmãos, eu vou falar do Brasil porque eu moro aqui. Olha o que está acontecendo, irmãos. Percebe se os conselhos nos trabalhos. Eu posso me pegar como exemplo. Trabalhava, o que mais ouvia era perversidade. Eram homens que não conseguiam ficar sem olhar para a mulher dos outros. Era só escândalo, adultério, estou pegando fulano, estou pegando beltrana. Isso é estado moral decadente, isso é fruto da espiritualidade. Aí como é que alguém com seu estado moral todo quebrado vai dizer que é uma pessoa espiritual? Irmãos, eu não consigo crer dessa maneira, que essa pessoa é tão espiritual ao ponto dela ser tão espiritual e não mudar o caráter. Se eu sou uma pessoa que eu digo que sou uma pessoa santa e eu sou preso a algum tipo de vício da vida, isso é o maior resultado de que a minha espiritualidade está quebrada. Isso aqui é sério, irmãos. Não tem como. Você quer ver uma coisa que foi até orada aqui? Pornografia. Eu posso falar em línguas o quanto eu quiser. Se eu chegar em casa e me inflamar na pornografia, eu sou imoral. Eu posso entregar qualquer coisa para qualquer um. Eu posso pregar a palavra de Deus e assim Deus fazer pela fé do povo e chegar em casa ser imoral. Isso não quer dizer que a minha espiritualidade está lá em cima.
Porque a espiritualidade, ela está compatível ao perfil da moralidade. Se alguém chegar para mim, Miqueias, eu traí minha esposa. Ô irmão, quem que você traiu? Eu quero também trair a minha. Se eu sou um cara moral, eu sou um cara espiritual. E o meu conselho para ele é: se arrepende, porque o juízo vai vir. Mas se eu sou cúmplice, isso é o resultado que a minha espiritualidade está quebrada. E aquele que tem a sua espiritualidade quebrada é cúmplice. Aleluia. O Espírito falou algo com a gente aqui na vigília, irmãos. E o Espírito gritou dentro de mim: Samuel vem aí, irmãos. E o que Samuel vai falar para essa nação vai abalar os ouvidos. A gente já consegue ver rumores. A mesma característica de Belial, de Ofni e Finés eu vejo nesse templo, debaixo de muitos congressos. Eu falo, irmão, e com tristeza no meu coração, participei de retiros espirituais. Retiros que se diziam espirituais. E quando eu ia no dormitório dos jovens, era palavrão. Era alguém falando que queria pegar alguém no meio do sítio espiritual. Eu falava: que coisa é essa, meu pai? Que água é essa que está jorrando duas coisas? Que fonte é essa que jorra dois tipos de água? Só que Deus está levantando profetas como Samuel. E profetas como Samuel não vão ser cúmplice. Uma hora o altar vai ser juizado. E o que os homens não ouviram, o escândalo vai chegar. Olha para o teu irmão e fala: o escândalo um dia chega. E sabe quem é que provoca o escândalo? Sabe quem é que provoca o escândalo? É ele. Aquele que disse que é necessário que haja. Por que é necessário que haja? Porque é aí que Samuel se levanta indignado. Não concordo com esse sacerdócio. Então uma hora vai acontecer, uma hora vai quebrar. Irmãos, não adianta, uma hora Deus vai quebrar. Se não parar, uma hora Deus para. Eu reflito isso para a minha vida. Ao invés de eu querer subir sendo um promíscuo, é melhor eu estar num bar me embriagando, porque talvez eu seja mais sincero do que depois de eu ter largado a bebida, largado a promiscuidade, largado as drogas, achar que Deus vai me aprovar fazendo isso dentro da casa dele. Irmãos, eu peço que Deus limpe os altares. Está na hora da gente orar para Deus limpar os altares. Porque são essas pessoas que não têm pena do rebanho de Deus, que aprovam como Eli, já estão velhos, já estão experimentados, estão olhando as pessoas fazendo e está tudo jóia, porque tem familiaridade, é cúmplice. Está igual o povo em Corinto. O que estava fazendo? O pecado era tão familiar em Corinto que o filho estava se relacionando com a mãe e a congregação tendo culto, e isso acontecendo, até que Paulo, indignado, inconformado, enviou uma carta e disse: arranca do meio de vocês esses que praticam a iniquidade. Aleluia. Porque Deus não aprova a conduta. Eu falo e minhas pernas tremem, irmãos, porque parece que a gente está rotando santidade, pastor Ivani, mas existe uma indignação do Espírito contra a nação brasileira. E Deus está começando a levantar profetas para denunciar os altares que estão rachados. Deus falou através desse altar, eu reforço novamente: Deus vai fazer o boi tropeçar. Vai, irmãos. O boi vai tropeçar. Não adianta fazer fumaça, não adianta. Deus vai fazer o boi tropeçar. Não adianta colocar a estola como sacerdote, Deus vai fazer o boi tropeçar. Não adianta. E era isso que estava acontecendo. E aqui para encerrar, verso 4, capítulo 4. Israel vai para a batalha. Samuel recebe a palavra de Deus e fala com o povo. E o povo, ao invés de temer,
vai para a guerra. Ao invés de ficar quieto, acha que está tendo peito para alguma coisa. Aí os filisteus se levantam e vêm contra Israel. Aí na cabeça de Israel, o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Só que os filisteus vencem Israel. Por que o texto faz questão de dizer que os filisteus vencem Israel? E eles ficam perplexos, porque Israel não perdia a batalha quando o Senhor era com eles. Não tinha como Israel perder uma batalha se o Senhor era com eles. Lembra? Em Siló, o nome de Deus era conhecido como Senhor dos Exércitos. Então, se o Senhor dos Exércitos está conosco, se o Deus de Jacó é o nosso refúgio, os filisteus não vencem a gente não. Só que nessa os filisteus venceram. Nessa Deus era contra Israel. Se Deus for contra você, o resultado é queda. Deus era contra Israel. E eu falei que a queda espiritual resulta no fracasso de Israel. Aos anciãos, porque nos feriu hoje diante dos filisteus, Senhor? Está vendo que era um povo entendido? Eles não falam que os filisteus feriram eles. Ele fala que Deus os feriu através dos filisteus. Espera aí, irmãos, isso é heresia? Não. Os anciãos gritam no verso 3, acompanhe comigo. Porque nos feriu hoje diante dos filisteus o Senhor. Quem está ferindo é Deus. Quem está fazendo Israel perder a guerra é Deus. E por que eles dizem isso? Porque na cabeça deles a arca está lá em Siló. Em Siló tem altar. E se tem altar em Siló e a arca está lá, Deus é conosco. Só que os filisteus vencem eles. Aí alguém vai dizer, não, pega a arca. Pega a arca, porque se tirar a arca de lá de Siló e entrar com ela no meio da guerra, a gente vence. Foi assim com Josué. Foi assim com Moisés. Vai acontecer com a gente. Mete a mão na arca. Bota a arca no nosso meio. E quando a arca estiver no nosso meio, aí Deus faz a gente vencer a guerra. Olha eles. Chama a presença. Porque a arca representava a presença. E o texto faz uma referência interessante. A arca do concerto. E fala-se que o Senhor dos exércitos estava em cima do propiciatório da arca. Eles fazem referência a Levítico. Porque quando eles construíram a arca do concerto, diante da arca, em cima da tampa que era o propiciatório, como uma tampa dessa e a arca embaixo, em cima existia 2 anjos, 2 querubins, com as asas apontadas para cima. E havia um espaço entre os querubins. E o próprio Deus disse para Moisés, ali eu vou falar contigo. Por que a arca simbolizava o estrado de Deus, ou o lugar aonde Deus fala? Porque o próprio Deus instituiu. Então na concepção deles, traz a arca, porque em cima do propiciatório, a presença de Deus está. A arca representava a glória de Deus. Traz a glória para o nosso meio. Porque na manifestação da glória, os filisteus perdem. Vamos atrair a glória. Vamos pegar a glória. Mete a mão na arca. Pega a arca. Pega a arca e os sacerdotes vão lá e o povo vai. E quem é que vai meter a mão na arca, meus irmãos? Quem? Ofni e Finéias. Eles vão, metem a mão na arca e vai acontecer como aconteceu com Josué. A glória de Deus vai se manifestar e os filisteus vão perder. Vamos carregar a arca. Eles colocam a arca nos ombros e entram no meio da guerra. Quando eles entram no meio da guerra,
novamente os filisteus morrem. Mas antes, todos os que estavam com eles morreram, E antes deles morrerem, os israelitas serem mortos, o próprio texto vai dizer que quando eles entraram próximo do povo, eles começaram a gritar, começaram a fazer barulhos. Jubilaram. A arca chegou. A glória está no nosso meio. Agora a gente vence os inimigos. E o povo gritou: chegou a arca! A presença de Deus está no nosso meio. Vamos vencer a guerra. Os filisteus vão perder, é agora. É agora que Deus vai mudar o cativeiro. Só que quando se aproximam, eles morrem. E o dobro da morte acontece. E pasme, Ofni e Finéias morreram nesse mesmo dia. E se cumpre o que Deus falou. Chegou a morte ou não? Quebrou o sacerdócio ou não? Morreu ou não morreu? Carregando a arca, sim ou não? Carregar a arca nos ombros era dizer numa linguagem espiritual: Deus é comigo. Eu vou vencer essa guerra. Deus é comigo. Só que Deus não era. Morre. E quem está vendo não está entendendo nada, está sem discernimento algum, porque está vendo a arca vindo. Ó a glória de Deus chegando. Porque a arca representava a glória. Só que a glória sendo manifesta resultou em morte. Vem a glória, vem a arca, e o povo fazendo barulho. Será que a gente consegue se assemelhar a isso? O povo fazendo barulho e a arca de forma simbólica no meio, sendo como um amuleto. Usa a arca. Vamos usar a arca. Vamos continuar fazendo. Vamos continuar seguindo esse caminho. Deus é comigo. Vamos fazer porque Deus é comigo. Não está acontecendo nada, vou continuar tocando, Deus é comigo. Eu vou continuar vestindo a minha roupinha, Deus é comigo. Eu vou continuar ofertando, Deus é comigo. Eu vou continuar carregando a arca nos ombros, porque Deus é comigo. Mas uma hora o juízo chega. Olha para o teu irmão e fala: não brigue com a arca. Porque a arca, ao passo que dá vida, ela também retira. Ao passo que dá liberdade, ela também priva. Ao passo em que ela te deixa permitir fazer algo, é também puxar a corda. E quando puxa a corda, morre. Eu não sei você, mas se você olhar nos tempos de Moisés, alguém entrou dentro do tabernáculo e morreu. E nesse tempo carregando a arca no meio do povo e dizendo: eu sou sacerdote. Morreu lá naquele meio. Então não adianta, irmãos. O juízo uma hora chega. Deus não vai deixar barato. Ofni e Finéias vai morrer. E como se já não bastasse, é que eu encerro. Eli fica sabendo da notícia, cai, quebra o seu pescoço e morre. E o que isso acontece? E o que isso reflete, melhor dizendo? A sua nora, ao saber que ele morreu, e assim também o seu esposo Finéias, mesmo no período de gestação, ela morre, porque ela não suporta a dor. Ela morre no período de gestação. Meu Deus do céu. Lembra que Deus disse que não ia dar continuidade ao sacerdócio? Ela gera, mas ao passo que ela gera, ela, ao passo em que ela gera, ela morre.
E antes dela morrer, ela coloca o nome de uma criança. E o nome da criança se chama Icabod ou Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. Ao passo em que Deus abre a madre de alguém que é estéril, levanta um profeta, o juízo vem. E ao passo em que o juízo vem, alguém que está gerando morre, e o que nasce só nasce para propagar. A glória foi embora. Foi-se a glória. Foi-se a presença de Deus. Foi-se. Deus se afastou de Israel. O que nasceu, nasceu só para dizer: Deus está distante. A glória foi embora. E quem gerou? Morreu. Está gerando, mas ao passo que gera, morre, porque não suporta a voz de juízo. E o que nasce só está nascendo para dizer: a glória foi embora. E alguém ainda está insistindo: tem glória. A glória foi embora. A presença foi embora. Você lembra que eles fizeram barulho? Barulho não é sinal de aprovação. Você lembra que eles gritaram quando a arca veio no meio do povo? Gritar não é sinal de aprovação. A gente faz muito isso em congressos, e é bom os nossos congressos e festividades, tem sempre uma palavra rema, mas irmão, pulo e grito no congresso não é sinal de aprovação. Não adianta atrair a arca para o meio do povo. A arca no meio do povo foi juízo. Atrair a glória em muitos altares vai ser juízo. Chamar a glória para o meio vai ser juízo. E alguém que gerar vai morrer. Aleluia. Por que a reflexão e se Deus for contra nós? Porque se Deus for contra nós, a glória chega, mas alguém morre. Ei, a glória vem, mas alguém vai morrer. Porque quando Deus levanta um sacerdócio fiel, Ele abate um sacerdócio infiel. Ele mesmo diz: eu vou instituir um sacerdócio fiel. E eu vou acabar com essa parafernália. É o próprio Deus. Então se levanta um sacerdócio fiel. E o infiel quebra. E o infiel morre. Irmão, isso é forte demais. Se eu fosse você, eu não brincava com a glória de Deus. Lembra que a gente canta aqui? O que eu preciso, o que eu desejo é a tua glória. A glória denuncia o pecado. A glória quebra altares fracassados. A glória expõe a nudez de muitos sacerdotes infiéis. Vamos atrair a glória? Fala para o teu irmão: vamos atrair a glória. Vamos chamar a glória. Então se precisar, Deus vai quebrar os altares. Então se precisar, Ofni e Finés vai ter que morrer. Eli vai quebrar o pescoço, porque não vai suportar o juízo da glória. A glória vai vir, mas Deus vai limpar os altares. E meu irmão, desculpa se o teu ouvido não está suportando. Eu desejo que isso aconteça. Se coloque de pé. O que você ora, Miquel? Eu quero a glória. E eu sei que quando a glória vir, pastor Ivani, vai acabar o show. Vai acabar esses encartes do Guanabara. Qual é a carne que está mais barata? Qual é a carne que está de qualidade? Eu quero ir lá. Sem encarte do Guanabara, sem entretenimento. Deus vai quebrar esses altares. Aí alguém vai ouvir e vai falar: isso é teoria da conspiração. Lê a Bíblia, irmão. É tempo da gente tomar vergonha na cara. Carregar a arca no ombro é coisa de responsabilidade.
brincar com a presença do Espírito Santo, adulterando na porta do templo. Você acha que Deus vai deixar isso barato? Pena que Samuel não vai entrar em muito desses púlpitos. Porque se der espaço para Samuel, aleluia, Samuel vai começar a denunciar. Quem se lembra do caso da Flor de Lis? Eu não estou querendo acusar a Flor de Lis não, mas eu assisti quando uma senhora se levantou no meio de um culto e disse para ela: o Senhor se levanta contra a tua casa. Ela se levantou e disse: quem é essa mulher, sem eira nem beira, para falar do meu casamento? Meu casamento é de... O que aconteceu com a casa dela? Houve o quê? Morte de quem? Sacerdote. Em cima do altar. Continuava pregando. E a casa até bruxaria tinha. Irmãos, pelo amor de Deus, Romanos 12. Não vos conformeis. Eu lembro uma vez da mensagem da Helena Raquel lá no Gideões. Eu era mais novo. E essa mulher se levantou no meio daquele altar e ela disse assim: Deus mata, Deus fere, mas Deus não permite que o seu nome seja escarnecido por muito tempo. Pode continuar. Continua sendo iníquo. Continua brincando. Vai. Não olha para essas casas que Deus está tinindo os ouvidos da humanidade. Não olha para essas casas não. Não olha para esses sacerdotes que o próprio Deus está ferindo, está quebrando. Porque estão abrindo congressos, estão falando de boca para fora e parece que Deus está aprovando. Mas não esquenta não. Não esquenta não. Continua vendendo suas plaquinhas. Continua metendo a mão no sacrifício do povo. Continua traindo sua esposa. Continua fornicando. Continua fazendo da sua vida o que você quer. Deus não tem nada a ver com isso não. Vai fazendo, vai multiplicando o seu pecado. Mas quando a glória chegar, alguém vai gritar: ai de mim, que vou perecendo. Me desculpe você que está esperando um avivamento que vai fazer a gente pular, que vai fazer a gente gritar eu te amo, mas esse avivamento vai trazer a convicção do nosso pecado. Se tem um avivamento que eu espero, é um avivamento que muda a mente. É um avivamento que vai fazer a igreja parar de dar show para Deus. Deus não quer show. Deus quer altar. Deus quer adoração. Deus quer oferta. Deus quer entrega. Deus quer renúncia. Deus quer arrependimento. Se eu fosse você, eu seria um músico diferente. Se eu fosse você, eu seria um pregador diferente. Se eu fosse você, ainda que limpando um templo, limpe diferente. Porque Ele está assistindo. Olha para o teu irmão e fala: Deus está assistindo. Deus não concorda. Deus não aprova essa conduta. Pode demorar, mas vai quebrar um dia. Deus vai ferir o queixo de Eli. Deus vai quebrar o pescoço de Eli. Deus vai matar Ofni e Finéias. Porque Deus não está tolerando o cheiro de iniquidade. Será que no Novo Testamento Deus faz isso? Olha que foi no ofertório que alguém morreu. Perceba que foi no ofertório que alguém morreu. Então continua ofertando. Continua fazendo da sua vida o que você quiser. Só que se for para se vestir de estola sacerdotal, se vista direito. Não só carrega a lâmina na tua testa. Porque santidade não se estampa na testa. Santidade não se estampa na roupa.
Santidade não se estampa em dizer, Jesus, eu te amo. Santidade se estampa no meu coração. Quando é que Deus me vê santo? É todas as vezes que a cobiça bate na porta da minha casa. Eu falo, eu tenho um matrimônio, eu tenho uma esposa para honrar, eu tenho uma casa para honrar. Isso é santidade para Deus. Isso é santidade para Deus. Isso é santidade para Deus. Deus me vê santo, não quando eu entro para dentro dessas quatro paredes. Deus me vê santo quando eu entro no meu quarto e ali Ele sabe o que eu faço. Deus me vê santo quando eu estou sozinho e não me masturbo. Deus me vê santo quando eu estou trabalhando e não sou adúltero. Deus me vê santo quando eu não cedo à fornicação. Deus me vê santo quando eu não cedo à pornografia. Deus está irado com o pecado no meio do povo. Talvez alguém ouse dizer, ei, Jesus está aí e continua com seus olhos com os mesmos olhos, como que João descreveu. O nome nos olhos de Yeshua são penetrantes. Ele continua com o mesmo olhar, ele continua ainda confrontando o pecado, ele continua denunciando o pecado, ele continua. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus me mostra muito temor dentro dessa casa. Deus me mostra muito temor dentro dessa casa. Não brinque com Deus. Se for para colocar uma mitra na cabeça, seja fiel. É melhor você ir para a porta do bar e se embriagar e ser um bebum lá fora, do que entrar na porta do templo e ser um bebum. É melhor você abandonar a congregação e se amofinar no prostíbulo, do que vir para a casa de Deus e fazer isso na porta. Melhor é sair do meio do templo, porque aquele que ultraja, aquele que mete a mão naquilo que é santo, Deus remove do arraial. Vamos atrair a glória. Vamos atrair a glória. Vamos atrair a glória. Será que esse altar vai suportar a glória ou ele vai se despedaçar quando a glória vier? Será que esse altar vai suportar o fogo? Será? Será que o fogo nesse altar vai ser fogo de aprovação? Será? Será que quando Deus vier, você vai cair com o rosto em terra se humilhando? Ou Deus vai quebrar você? Ou Deus vai ter que riscar você? Ou Deus vai ter que fazer você se lembrar de quem você tem que ser, de uma forma talvez que você não queira? Aleluia. Aleluia. Desculpa, meus irmãos, mas eu preciso falar isso aqui. A gente sempre fala isso com os músicos. Não brinque no altar de Deus. Não ache que Deus não está vendo o que vocês estão fazendo no culto. Você acha que Deus não está vendo, irmãos? Deus assistiu Ofni e Finés. É aonde Deus poderia matá-los como Nadab e Abiú. Poderia matar eles. Sabe aonde, pastor Ivani? Dentro do santuário. Mas pegou eles quando eles estavam na guerra com a arca nos ombros. Deus tem um tempo e hora. Deus é paciente. Eu quero convidar você, bem rápido, porque eu já estourei aqui. Você que deseja se reconciliar. Eu não sei.